Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wander aqui, mais uma vez. Hoje diferente, certo? Antes ali com o PowerPoint, na gravação do computador, agora com a minha lousa aqui, tudo para ter uma explicação, sim, mais do meu jeito, mais da minha forma, para vocês entenderem de uma forma melhor, certo? Do que algo ali lendo do PowerPoint, certo? Ali, quando for para mostrar alguma figura, alguma imagem, dá certo, mas aqui eu acho que flui melhor a minha explicação, beleza? Hoje nós vamos falar uma revisão das aulas passadas, até para que a gente fale sobre distribuição eletrônica. Sim, o nosso assunto entrou em distribuição eletrônica. Então, antes de entrar em distribuição eletrônica, eu acho melhor a gente ter algumas ideias sobre o átomo antes de entrar na distribuição eletrônica em si, beleza? Ideias importantes, certo? Já nas ideias importantes, existem 4 modelos atômicos que são os principais, que são o modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e o modelo atômico de Bohr, certo? Então tem esses 4 modelos atômicos, certo? O modelo atômico de Dalton, ele é conhecido como modelo bola de bilhar. Por que ele é o bola de bilhar? Porque ele é esférico. 2, ele é indestrutível, indivisível também. A ideia átomo já vem disso, né? Indivisível, certo? Então ele não poderia ser dividido e não poderia ser destruído. Além dessas características, ser esférico, indivisível, indestrutível, ele era maciço. O que é maciço, Wander? Ele sabe um coco? Um coco, ele é oco, certo? Por dentro. Ele é duro por fora, mas é oco por dentro, certo? Beleza? Então ele não era oco, ele era maciço, ele era duro. Por isso que ele é conhecido como bola de bilhar. O modelo de Thomson também ele é esférico, mas ele é como um sorvete creme com passas, certo? A parte do sorvete seria o átomo positivo, certo? E as passas seriam os elétrons que eles estão incrustados no átomo positivo. Lembrando que os elétrons é a carga negativa do átomo, certo? O Rutherford, ele já disse que é o modelo mais conhecido, como é o modelo planetário. Ele tem um centro, ele tem um núcleo. Esse núcleo ele é positivo, formado pelos prótons e pelos nêutrons. A carga do próton P de positivo. E o nêutron já disse que ele é neutro, certo? Então, ele tem um núcleo que ele é positivo e ao redor do núcleo existe a eletrosfera. Essa eletrosfera é por órbitas elípticas, formada por órbitas elípticas, certo? E essas órbitas elípticas, os elétrons ficam circuncidando o átomo, certo? É por isso que é uma ideia de sistema planetário, beleza? Um modelo... uma coisa antes de entrar no modelo atômico de Bohr, certo? Uma coisa que é boa e interessante, certo? Se o átomo é feito por prótons positivos, elétrons negativos e uma carga neutra, certo? Lembrando que a massa do átomo não vem da quantidade de elétrons, né? Porque ela já é puxada para nula. Essa carga de elétrons e a carga de prótons tem que ser eletricamente neutra, certo? Ou seja, a quantidade que eu tenho aqui tem que ser igual à quantidade aqui. Então, se tem 13 prótons, 3 elétrons, 15 prótons, 15 elétrons, só se for um íon. Aí o íon, sim, aí tem uma mudança, porque pode ter elétrons a mais ou elétrons a menos, certo? O modelo atômico de Bohr, ele é muito parecido com o modelo de Rutherford, só que a diferença é que, primeiro a igualdade, né? Ele sim tem um centro, tem um núcleo. Esse núcleo é formado pelos prótons e pelos nêutrons, certo? Núcleo positivo. E ao redor dele também tem uma eletrosfera. E também tem órbitas. Só que a diferença da órbita do de Rutherford por de Bohr, a diferença principal, qual é a diferença principal? É que a órbita daqui é elíptica. A órbita do Bohr, ela é circular, certo? Eu não sou tão bom desenhista, vocês vão perdoar, mas eles são assim, certo? Então, as órbitas são circulares. Beleza? Órbitas circulares. Então aqui eu desenho quantas órbitas? Eu tenho um centro, o núcleo positivo, certo? Eu tenho as órbitas circulares onde circuncidam os elétrons, certo? Então eu tenho a órbita 1, órbita 2, órbita 3.
e assim por diante, certo? De acordo com os átomos da tabela periódica, os elementos químicos que nós temos, os 7 camadas já bastam, certo? Então, quantas camadas nós temos? 7 camadas. Professor, quais são as camadas? Simples. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. De acordo com os elementos químicos que nós temos na tabela periódica, certo? Tanto os sintéticos como os naturais, nós cabemos nessas 7. Beleza? Então, se você pensar, a gente tem 7 camadas, certo? Então, camada 1, camada 2. Só que a gente pode também dar um outro nome a elas e é simples, certo? Se a gente vai aqui chamar a camada 1 de K. O nome dela é K, certo? Então, se você saber que a primeira camada é a K, depois do K, L, M, N, O, P e Q. Então, quando eu quero chamar a camada 5, eu posso dizer camada 5 ou camada O. É a mesma coisa, certo? 7 camadas. Então, aqui eu tenho um núcleo positivo, certo? Aí eu tenho aqui a minha primeira camada. A minha primeira camada eu posso ter um elétron aqui. Beleza? Aí, aqui é na camada 1. Show? Camada 2, camada 3, camada 4. Lembrando, vamos lá. Um elétron só pode ir para a camada 2, certo? Só posso ter mais elétrons. Na verdade, não é eu falando. Só posso ter mais elétrons assim na camada 2 quando a camada 1 estiver cheia. Certo? Porque cada uma delas tem uma quantidade específica de átomos que comporta. Certo? Vamos lá. Vamos lembrar. Certo? Aqui cabe 2, cabe 8, cabe 18, cabe 18, aí eu coloco 10. Cabe 18, cabem 32, cabem 32, cabem 18 e cabem 8. Certo? Então, primeiro se completa. Pronto. Eu tenho 3 elétrons, digamos, certo? Eu não posso colocar os 3 na camada K. Eu não posso colocar os 3 na camada L. Não. Eu coloco primeiramente os 2 primeiros na camada K, se só comporta 2. Ah, professor, e quando já tiver fechado? Quando tiver fechado, você vem, bota mais um aqui, fica os 3 elétrons. Certo? Tranquilo? Show? Beleza? Vou aqui apagar o quadro. Quando voltar, vai ter outra coisa aqui na luz. Vamos lá, pessoal, voltamos, certo? Então, aqui, a luz eu já mudei. Continuei aqui com o meu átomozinho de Bohr, certo? Aí eu só reescrevi lá, pra você, ó, aproveita e pode bater até o print aí, ó. Certo? Então, o átomo é formado por 7 camadas, até 7 camadas, onde é camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, 6 e 7, K, L, M, N, O, P, Q, e aqui eu coloquei o número de elétrons que cabem em cada camada. Na primeira camada cabe 2, na segunda cabe 8, na terceira 18 e assim por diante, certo? Vamos lá, vamos pensar cada nívelzinho, beleza? Cada nívelzinho desses com uma casa, beleza? Show? Então, cada casa tem seus compartimentos, certo? Concorda comigo que casas maiores têm mais compartimentos que casas menores? Lógico, né? Uma casa pequena não vai ter 10 compartimentos, certo? Certo? Então, mesma coisa aqui, certo? Em níveis menores, certo? Tem menos compartimentos. E em níveis maiores tem mais compartimentos. Então os átomos, os níveis, eles são 7 camadas que a gente também pode chamar de níveis. E são 4 subcamadas que também podemos chamar de subníveis, certo? Que como se fosse um nível a casa, o subnível, um compartimento, certo? Vocês vão entender, certo? Então, 4 subcamadas, certo? Aqui a camada KLMNOPQ e a subcamada SPDF. SPDF, lembrando minúsculos, certo? Apresentações minúsculas.
Até para não se confundir tanto esse P aqui com esse P aqui, certo? Aqui, coloca o minúsculo, certo? Uma coisa que aprendi com meus alunos, certo? Ano passado, para vocês se lembrar, certo? Não lembra da subcamada. Sem pão dá fome, sem pão dá fome, sem pão dá fome. Professor, agora estou com fome, não posso fazer nada. Então vamos lá. Tu, meus alunos que me ensinam. Então, sem pão dá fome. Então, camadas S, P, D, F. Na camada S, na subcamada S, cabem 2 elétrons. Na camada P, cabem 6. Na subcamada D, cabem 10. E na subcamada F, cabem 14. Professor, o que é que isso tem a ver? Vamos lá. Eu não falei que na primeira camada só cabem 2, certo? Então, na primeira subcamada só cabem 2. Então, a primeira camada é só formada pela subcamada S, só tem um compartimento. Mas preste atenção. Na segunda, presta atenção nisso, certo? Na segunda camada, certo? Cabem quantos? 8. 8 elétrons. Então, preste atenção. Se ele for 2 mais 6, são 8 elétrons. Ou seja, o nível 2 é formado por 2 subníveis. O subnível S e P. Ou seja, o nosso exemplo, a segunda casa é formada por 2 compartimentos. A casa L é formada pelo compartimento S e compartimento P. Olha aqui o terceiro, certo? O M cabe 18. 18, ele é o subnível S, ele é o subnível P e ele é o subnível D. Ou seja, essa terceira camada é formada pelos 3 subníveis, certo? Dito isso, a gente encerra essa aula. O que é que você viu? Você viu uma rápida revisão sobre os modelos atômicos, você viu o conceito de camada e de subcamada, certo? As 7 camadas do átomo e as 4 subcamadas eletônicas. Tudo isso para a gente ir para o diagrama de Linus-Pauling e fazer aquilo lá de 1s2, 2s2, 2p6, certo? É uma coisa assim que todo mundo se lembra da química disso aqui do ensino médio. Todo mundo se lembra, todo mundo sabe, certo? Todo mundo se lembra disso aqui, certo? É uma das matérias que mais marcam as pessoas, certo? Então eu acho que essa introdução aqui deu para se orientar legal. Para a próxima aula a gente começar andando bala. Show? Valeu, pessoal. Até mais.